aqui mais uma noite, partilhando daquilo que Deus tem para nós. O Senhor já falou com a gente aqui nesse lugar, e eu creio que vai continuar falando em nome de Jesus. Ao término nós vamos orar novamente. Eu acho que tem pedido aí, né, de oração na live. Nós vamos pegar esses pedidos, mais alguns que a gente lembrou aí. Vamos novamente orar e interceder e pedir para que Deus faça a vontade dEle. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, você que trouxe ela, papel, caneta, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas. O Evangelho é de Jesus e o escritor é Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler do verso 25, na versão NVI, eu vou ler. Obrigado, Cauê. Do 25 ao 28. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25 ao 28. Depois nós vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler lá também, do 1 até o 11. Primeiro, Lucas 10, 25 ao 28, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao seu Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Vamos agora lá para Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 até o 11. Diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Nessa noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos, pensar um pouquinho sobre a forma egoísta que muitos de nós vivem. É bem verdade que nós temos necessidades, é bem verdade que nós temos sonhos, projetos, é bem verdade que nós
temos muitas coisas que necessitamos. Mas o que a gente não pode esquecer é que estamos nessa terra de passagem. Estamos nessa terra aqui, irmão, como um sopro, como um milésimo de segundo, vai passar. Eu falei aqui há uns dias atrás, foi ontem mesmo, irmão. Eu estava fazendo 18 anos, foi ontem, irmão. Eu já estou chegando no 40 já. Parece assim ou não, irmão? A vida passou, a vida foi. E assim será para o dia que Jesus vier me buscar. Se Ele não vier buscar toda a igreja, Ele vai vir me buscar individualmente, assim com cada um de nós, irmão. Eu não sei com quantos anos, eu não sei daqui quanto tempo. O fato é, eu não posso, principalmente depois que eu encontrei Jesus, viver a minha vida de forma egoísta. Eu não posso, irmão, viver a minha vida olhando apenas para o que eu preciso, olhando apenas para os problemas que eu tenho, olhando apenas para mim mesmo. E eu pensando sobre isso hoje à tarde, o Senhor me fez lembrar da passagem aí de Lucas, capítulo 10, aonde perguntam para ele, Jesus, qual que é o Jesus, na verdade, pergunta para um dos fariseus, o que está escrito na lei, quem é o maior lá, o que você interpreta? E ele começa, irmão, com uma boa teologia, e é o que muitos de nós têm. Muitos de nós, irmão, sabem perfeitamente que temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E nós amamos a Deus. Nós temos Ele como centro da nossa vida, nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer, nós sabemos que é Ele que abre e fecha a porta, é Ele que exalta, é Ele que abençoa, é Ele que dá saúde, nós sabemos disso. A nossa teologia está boa quanto a isso. Mas nesse texto e nesse ensinamento, são 3 amores que existem ali. O primeiro é esse, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar ao próximo. E a gente sabe que o texto diz isso. Mas um terceiro amor, que está meio que escondido, é o amor que muitas vezes a gente foca, que é o amar a si mesmo. São 3 amores que o texto diz, a gente muitas vezes está amando a Deus muito bem, só que quando chega a hora do dizer, do falar, ame o seu próximo, nós só estamos com o finalzinho do versículo, estamos amando a nós mesmos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, irmão. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil deixar as nossas dores, as nossas necessidades? Por que é tão difícil focar, irmão, ou não focar no que aqueles que estão próximos de nós estão passando, irmão? Eu quero te fazer refletir nisso nessa noite. E há quem diga e pense que próximo, assim como a gente que jogou futebol, né? É o que vem depois, né? Próximo time que vem, não é o que vem depois. Quando Jesus diz o próximo, é aquele que está perto, do lado, próximo a nós. Não é o que vem depois. A pergunta é, irmão, quem Deus colocou ao nosso lado? É bem verdade que nós não vamos sozinhos consertar o mundo todo, irmão.
Tem gente que por dizer, eu não consigo resolver as coisas do mundo todo, é verdade. E Deus não espera, porque Salvador do mundo só tem um. Deus não espera que a gente seja Salvador do mundo. Agora, o que Deus espera de nós? Que a gente olhe com o olhar de amor, de atenção, daqueles que Ele coloca perto de nós. Deixa eu te dar um segredo aqui nessa noite, irmão. É Deus que aproxima os necessitados de nós, irmão. É Deus que aproxima, muitas vezes, como um teste para nós. Qual será a nossa atitude? Qual será o nosso posicionamento? Qual será a nossa resposta? E por muitas vezes, quando tem em mente dizer, eu não posso resolver nem os meus problemas, a gente deixa escapar uma oportunidade de ser um canal de bênção, um instrumento de Deus, ser alguém que revela o amor de Deus na terra, irmão. Tem gente que fala, eu quero ser usado por Deus, achando que ser usado é subir no púlpito, pregar, subir no púlpito e louvar apenas. Quando a gente fala em ser usado por Deus, o que a gente tem em mente é isso. É o pastor, é o levita, é o tocador, é o obreiro. A gente pensa que ser usado por Deus é isso, irmão. Ser usado por Deus é a sua boca lá no trabalho, é as suas mãos lá dentro da tua casa, é o seu dinheiro com aqueles que estão perto de você. É isso, irmão, que Deus espera de nós. Isso é tão verdade, irmão, que hoje à tarde eu pensava sobre isso. Tem pessoas, escute isso aqui, ó, que isso aqui é sério, ó. Tem pessoas doentes, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Isso aqui é sério, irmão. Enquanto eu pensava hoje à tarde, o Senhor me trouxe isso ao coração. Tem pessoas doentes em todas as áreas da vida, porque ela só pensa em si mesmo. Porque ela foca nas suas necessidades, nos seus sonhos, no que ela precisa. E sabe o que é isso, irmão? É um rio que não deságua em nenhum outro lugar. E um rio que recebe água e não deságua em outro lugar, é um rio morto, é um rio que fede, que apodrece. Nós temos um exemplo lá em Jerusalém, que é chamado Mar Morto. Por que é chamado de Mar Morto, irmão? Porque ele só recebe água de um lugar, e ele não deságua em nenhum outro rio, irmão. Fica acumulando, fica ali. O excesso de sal é tremendo, peixe nenhum vive ali. Sabe por quê? Porque ele não deságua, ele não flui, ele centraliza nele. Eu não sei se você está entendendo aqui, irmão, mas talvez a ministração de hoje é a resposta que você tanto está esperando de Deus. É a resposta que tanto você vem orando e pedindo para Deus. E a resposta é, irmão, lembra dos 3 amores. É Deus acima de tudo e de todos. Mas é o nosso próximo, não menos que nós, irmão. Não menos. Não acima de nós, mas na igualdade, irmão. Porque quando a gente corre lá e vê Filipenses, Paulo vai dizer que tem que ter em nós não parecido, mas um mesmo sentimento de Jesus. Olha aí em Filipenses 2, o versículo 4, Luiz. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vamos o 3 primeiro. Olha só o que Paulo vai dizer. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. 4. Cuidando cada um
não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma pergunta aqui, irmão. Qual foi a última vez que a gente se interessou pelos interesses que o nosso irmão estava precisando? Qual foi a última vez que a gente se preocupou, irmão? Qual foi a última vez que a gente ligou e disse como está, como vai, o que você está precisando, o que você precisa de mim? Chegou a noite que a gente precisa olhar para isso, irmão. Como eu disse, o Espírito Santo ministrava hoje à tarde ao meu coração, que aqui está, irmão, aqui está a resposta de oração de muitos irmãos, de verdade, irmão. Porque eu comentava isso aqui terça-feira, porque muitos pais de família, ao sair do trabalho, seja 17 ou 19, 18 horas, ao invés de ir para casa, passam em um bar e ali ficam mais algumas horas. Por quê, irmão? Porque eles querem fugir da realidade. Eles querem fugir do problema, eles estão pensando neles. Se eu chegar assim, eu vou passar raiva, eu não vou aguentar. Deixa eu dar um jeito nisso e chegar anestesiado em casa. Deixa eu dar um jeito nisso e chegar em casa fora de si, porque aí ninguém rouba a minha paz. Quando Deus está nos ensinando aqui, irmão, que para resolver os nossos problemas, nós vamos ter que se comprometer. Nós vamos ter que colocar a mão, porque lá em Mateus capítulo 10, a sequência desse texto que a gente leu, sabe qual é? A parábola do bom samaritano. A sequência desse texto é Jesus contando uma parábola, dizendo que certo homem foi assaltado, passou o levita, passou o sacerdote, passaram de largo. O que significa? Fingiram que não viram, porque talvez estava atrasado para o trabalho no templo, ou talvez porque não poderia, pensou que estava morto, e como sacerdote levita, não poderia tocar em alguém morto, em um cadáver. Então ele disse, eu vou ficar impuro se eu tocar, eu não vou pôr a mão. E muitos de nós é assim, por supor coisas, nós não colocamos a mão. Por supor coisas, nós não aproveitamos as oportunidades que Jesus nos dá. Sabe por que a oportunidade, irmãos? Porque Jesus declarou. Você quer ter satisfação no teu coração? Você quer ter satisfação na tua vida? Então aprende uma coisa: melhor coisa é dar do que receber. Sabe por que nós estamos insatisfeitos, irmão? Porque nós só queremos receber. Sabe por que nada está bom para nós? Porque a gente só está recebendo, irmão, só recebendo. Nós somos como sanguessugas, irmão, que gruda ali e vai puxando, vai puxando, vai puxando, e mesmo assim não tem uma aparência boa, não tem um aspecto bom, está doente. Mas quando a gente entender que ninguém tem tão pouco, irmão, eu não estou falando de dinheiro, ninguém tem tão pouco que não possa dar, irmão, que é uma palavra, é uma atenção, é dizer como eu posso te ajudar. Isso trará satisfação a nós, irmão. Isso trará vida. Isso trará resposta a você. Eu não sei se você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui, mas com clareza, irmão, com clareza, o que eu quero é que você grave aqui nessa noite, é que a resposta da tua oração está nisso.
A resposta do teu milagre, do que você vem há anos falando com o Senhor, está nesse segredo. E é um olhar, não porque você está ouvindo hoje, e você vai falar assim, vamos ver se isso é verdade mesmo. Mas é um olhar de coração, irmão. É um olhar, é uma atitude que diz, como Jesus, irmão. Jesus precisava sair do trono de glória, irmão. Jesus precisava sair do trono de glória para vir resgatar a gente, irmão. Jesus precisava largar o trono, largar o céu, onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado, onde os anjos dizem 24 horas, santo, 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 na eternidade, para vir à terra, para ser cuspido, traído, humilhado. Jesus precisava disso, irmão? Sim ou não? Mas por que Ele fez? Porque Ele não vê os próprios interesses. Porque Ele ama tanto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a forma dele amar, irmão? Dando. Está entendendo aqui, irmão? Qual que é a forma de Deus amar? Doando. Se dando. Não olhando o próprio interesse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Ele deu, irmão? Um anjo? Vai lá você mesmo, Miguel. Vai lá, morre pela humanidade lá. Morre lá. Deus poderia mandar um anjo, irmão. Deus poderia. Vai lá, morre lá. Ou talvez ele criasse um outro ser humano como criou Adão. Ó, já que eu criei Adão e Adão caiu, eu vou criar outro ser humano e esse morre pela humanidade. Resolveu. Mas Ele olha para o lado, vê o filho sentado. E o filho na eternidade tem um princípio. Qual é o princípio do filho? Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Ah, é, filho? Então é você mesmo, vai lá. Vai lá que o Eduardo vai estar esperando, o Caio vai estar lá, o Cauê vai estar lá, a Thalita vai estar lá, os irmãos vão estar lá. Vai lá, vai lá, vai lá, porque eles têm que aprender com você, filho, esse princípio. Vai lá, filho, aprenda. E agora, Jesus diz, aprenda de mim. Sou manso, humilde de coração. Aprenda de mim que se dou. Eu não sei, irmão, em qual área nós estamos focados, irmão. Em qual dor, em qual sentimento, em qual egoísmo. É uma palavra forte, irmão? Talvez seja, mas se não for assim, irmão, a gente não aprende. Em qual egoísmo estamos focados? Há anos e não muda. A palavra em Filipenses diz a nós que nós não podemos ter um sentimento genérico. Nós não podemos ter um sentimento do Paraguai, da 25 de março. Nós não podemos ter um sentimento similar. Nós temos que ter o mesmo. E qual é esse sentimento? Aniquilar a si mesmo. Tomou a forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu falei esse texto alguns cultos atrás, e eu usei esta palavra até, que é uma palavra tão pequena, irmão, mas nos traz uma responsabilidade. Porque a Bíblia também diz assim, a nós. Quantos de nós já não disse assim, também eu não faço mais.
também nós esquece de mim. E sabe o que a Bíblia diz e aconselha a gente? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, há um tempo certo da recompensa, irmão. Há um tempo certo da resposta, mas o prazer de fazer de todo o coração e deixando os nossos interesses, irmão, nós seremos conhecidos como rio, irmão. Nós temos que andar, irmão, conforme a palavra de Deus diz. O Salmo 1º, irmão, nós seremos árvores plantados junto a ribeiros de água, que ao seu tempo, na estação certa, dá o fruto, irmão. Mas não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Dentre muitas coisas não agir como o mundo age. No quesito, olhar para mim primeiro. A minha necessidade primeiro. Para facilitar para nós, irmão, olhe para Jesus, irmão. Eu encerro dizendo isso, irmão. Quer facilitar? Quer entender o que eu estou falando aqui hoje? Olhe para Jesus, irmão. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que a igreja é comparada ao que, irmão? Diga assim, a uma noiva. A uma noiva. Cristo, Ele é o noivo. Agora eu pergunto para vocês, irmão, nós como noivos, como noivas do Senhor, nós traímos Ele muitas vezes, sim ou não? Nós decepcionamos o noivo, sim ou não? Nós pisamos na bola do noivo, sim ou não? Humanamente, irmão, se esse casamento fosse entre dois seres humanos, aconteceria? Aconteceria, irmão? Que noivo quer começar um casamento já se sentindo traído, já se sentindo decepcionado, já se sentindo usado? Que noivo quer começar? Mas Jesus não pensa só nele mesmo. Ele diz, eu vou lavar as vestes dessa noiva. E aí sabe o que Paulo faz, irmão? E aqui está o segredo para nós também. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque Ele ama, não quem merece. Ele ama pecadores, irmão. E quando o pecador é amado, o que não merece é amado, ele fica constrangido. Ele diz, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Sinta esse amor aí no seu coração hoje, irmão. Sinta esse amor no seu coração aí, irmão. Sinta o amor de Cristo por mim e por você, irmão. Para, irmão. Sabe quem colocou na nossa boca o eu não ajudo mais? Eu não faço mais? Foi o diabo. O interesse é de Satanás que nós sejamos egoístas. O interesse é de Satanás que a gente não olhe para o próximo, que a gente não olhe para a nossa família. Primeiro os de casa, diz a Bíblia, irmão. Primeiro os de casa. Com muito dinheiro, com muitas posses, mas que não encontrou contentamento. Sabe por quê? Porque vivem para si mesmo. Vivem para os próprios deleites, diz a Bíblia. Só que esse mundo vai passar. Esse mundo é só um vapor. A eternidade virá. E só alcançará a eternidade quem amou o próximo como a si mesmo. 3 amores, irmão.
Como está o nosso amor pelo próximo? Eu termino perguntando para você. Você é um rio, mas você deságua em outro lugar? Você está desaguando, não sei nem se existe essa palavra, em outro lugar, irmão? Tá tendo as vertentes aí, ó? Tá tendo na sua vida? Tá? Como está, irmão? Vamos orar nessa noite. Se coloque em pé. Enquanto eu prego aqui, eu tenho certeza, irmão, que Deus está colocando no coração de cada um aí atitudes egoístas que tem tomado, atitudes que tem olhado só para si mesmo. Também no discipular, não sei se foi nessa terça ou na passada, nós lemos aqui, a palavra diz para a gente atentar e lembrar que não é só a gente que está passando por dificuldade e tribulação, mas os nossos irmãos no mundo todo. É como se a Bíblia dissesse assim: acorda, não é só você que passa por problema, acorda, não é só você que tem dificuldade, não é só você que tem necessidade, não é só você que precisa de atenção. Eu não sei se eu sou muito duro, irmão. Eu não sei se a vida me deixou assim. Mas às vezes eu falo, irmão, tem gente que fala assim: fulano não me deu atenção, fulano não se preocupou, fulano não quis nem saber. Eu não sei se eu sou muito duro, insensível, que eu sei que cada um tem a sua dificuldade, ou as pessoas que estão olhando só para as suas dificuldades, irmão. Tem gente que paralisa a vida, irmão. Tem gente que paralisa a vida. Tem um segredo aqui nessa noite, e Deus diz que Ele vai responder. Envolva. Quando Ana envolveu mais alguém na bênção dela, mais alguém, o Senhor, Deus deu o filho. Ela de ano em ano buscava um filho, e Deus nunca deu. Mas quando ela subiu ao templo e falou: Deus, eu preciso de um filho, mas se o Senhor me der, se o Senhor me der, eu te darei. Deus falou: agora você entendeu, Ana, é ciclo que eu quero. Você quer um filho, eu quero um sacerdote. Você quer um filho, eu quero um juiz. Você quer um filho, eu quero um profeta. Dá para entender, irmão? Você quer um emprego. Deus quer o sustento de um missionário. Você quer uma família. Você quer uma esposa. Você quer filhos. Deus quer uma família na presença dEle. Não é sobre você. Adão, não é bom que você esteja só. Você vai ter que aprender a compartilhar, meu amigo. Melhor coisa é dar do que receber. E eu termino aqui, irmão, de verdade agora. Último ensino de Jesus. Na mesa. Ele pega o pão e faz o quê? Parte. Uns pastores de hoje em dia, que está por aí,
Eu sou autoridade, hein? O pão maior é meu, hein? Ó, respeito à autoridade. Jesus parte e os discípulos repartem. Partir fala do corpo dele, só ele faz. Partir, só Jesus parte. Agora repartir é para discípulos, sou eu e você, irmão. Sua vitória está aqui, irmão. Feche seus olhos. Sua vitória está aqui, irmão. Sua vitória está aqui nesse segredo hoje, irmão. Você vai ser convidado quando você chegar hoje na tua casa. Pode fechar seus olhos aí, vai orando. Você vai ser convidado quando você chegar na sua casa hoje, a olhar para a sua dor, a olhar para a sua necessidade. Mas você aprendeu um segredo aqui hoje. Você vai ser convidado a dizer, a sair da tua boca: não faço, não vou, ninguém olha, ninguém vê. Você vai ser convidado a fazer isso. Mas isso é o inimigo querendo que você perca o ensinamento e a verdade que Deus te ensinou hoje aqui. Oh Jesus, melhor coisa dá, mais satisfação é dar do que receber. Jesus, mais prazer nós temos em dar, Senhor, em ser bênção na vida do outro. Quão glorioso é, Pai. Nós não queremos ser rios, meu Pai, de águas paradas, de águas podres, Pai, que acumulam para si. Nós queremos ser, Pai, rios onde tem muitas nascentes saem de nós. Queremos compartilhar. Entendemos nessa noite que o segredo está aí, Pai. O segredo está aí, para não sermos, Senhor, amargos, para não sermos, Senhor, águas paradas, que cheira mal e ninguém chega perto. Nós seremos um rio que flui, Pai, porque há um rio, Senhor, há um rio que alegra a tua cidade. Há um rio que alegra a tua cidade, Pai. Há um rio que flui do teu trono, Pai. Há um rio, e esse rio é o que compartilha. Esse rio é aquele que reparte. Nós queremos fazer parte desse rio, Pai. Nós queremos estar perto de Ti. Que essa palavra seja gravada no nosso coração. E ao chegarmos em casa, e ao sermos convidados ao egoísmo, nós repreendemos. E viveremos a Tua vontade. Aquilo que o Senhor ensinou para nós essa noite. Em nome de Jesus. Que esta palavra nos ajude e nos fortaleça. Que essas palavras nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Em nome de Jesus. Nessa oração final, irmãos, a mãe do Cauê aqui está pedindo oração pela Delisa, sua tia, né? Delisa está pedindo. É isso, né, Luiz? Vamos orar pela Delisa. Pedir para que Deus ponha a mão. Está com um quadro de ansiedade, ela está falando aqui. Vamos estar orando. Pai, como é o nome do filho da Marluce? Você sabe? André? Vamos orar também pelo André, irmãos. O André está passando por um momento difícil. Vamos orar para que Deus toque na vida dele. Por favor, não esqueça desse nome, irmão. André. Ore pelo André. Amém? Vamos continuar orando para que Deus ponha a mão e opere maravilhas. Pai de amor e de bondade, ouvimos a Tua palavra, Pai. Que ela possa produzir em nós o efeito a qual foi mandado, Pai. Senhor, saímos de manhã para trabalhar pelos nossos interesses, e o Senhor coloca muito próximo a nós durante o dia, e não percebemos, porque estamos em um projeto de buscar os nossos deleites. Pai, muitas vezes em nosso lar, em nossa casa, o tempo é corrido, e o projeto é o meu sonho, o projeto é minha satisfação, mas o convite nesta noite foi olhar para Ti, e termos não parecido, mas o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que essa palavra possa alcançar nosso coração e produzir o efeito a qual foi mandado. Senhor, oramos, Senhor, nesse momento, pela Delisa, Pai.
toma as suas mãos, Senhor, a tua filha. Jesus, a tua serva teme ao Senhor, te conhece. Jesus, entra, Senhor, na mente, no coração dela. Senhor, que ela possa, Senhor, entender e compreender que o Senhor está, Senhor, controle da vida dela, no controle da história dela, que tudo aquilo que está fazendo mal à tua serva, tudo aquilo que ela não está percebendo, Pai, mas que está trazendo esse quadro de ansiedade, de enfermidade, Senhor, que ela possa abandonar, que ela possa, Senhor, tomar outro caminho, que ela possa tomar uma posição hoje, Pai, daquilo que está, Senhor, trazendo essa enfermidade para ela. Põe a tua mão, todo levante do inferno, tudo que não provém de ti, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pela vida do André, Pai. Alcança o André agora, Pai. Por favor, eu não sei onde ele está, eu não sei por onde ele tem andado, mas de uma coisa eu sei: o Senhor pode tocar naquele coração e transformá-lo. O Senhor pode tocar naquele coração e, Senhor, modificar, Senhor, aquela vida. Por favor, Jesus, toca na vida do André, liberta, transforma, restaura toda influência maligna, todo trabalhar de Satanás na vida, na mente do André. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que ele seja liberto, que ele seja transformado, que ele seja tocado por ti, Deus. Por favor, opera maravilhas, dá sabedoria, Senhor, à mãe dele, ao pai dele, Pai, aos teus filhos, dá sabedoria a eles, Pai, para lidar da melhor maneira e ter o filho transformado, Pai. Por favor, Jesus, eu oro por cada um aqui presente, cada um que conseguiu chegar a esse culto, Pai, que em nome de Jesus o louvor, a adoração que o teu filho trouxe, Pai, possa subir como um cheiro suave a ti, Pai, fortalecer a nossa vida e nos lembrar que o Senhor está no controle da nossa história. Jesus, que as verdades aqui pregadas possa ser cravadas em nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da tua proteção e potente mão. Todo levante do inferno, Pai, todo assalto, tudo aquilo que o homem mau está preparando contra as nossas vidas, as ciladas do diabo, nós repreendemos em o nome de Jesus. Repreenda, guarda, nos protege, nos leva em paz, debaixo da tua proteção, e que esse fim de semana possa ser de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Que esta palavra seja cravada no nosso coração, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer...